Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nesta série de vídeos eu vou trazer pequenas explicações ou resumos de passagens bíblicas e facilitar o entendimento de certos assuntos. Hoje eu irei falar um pouco sobre a igreja que existe dentro da igreja. A princípio, a ideia de uma igreja dentro de outra não parece fazer o menor sentido. Porém, na Bíblia Sagrada, encontramos explicações e provas deste fenômeno, que está ocorrendo nas duas igrejas dos últimos dias, a igreja de Filadélfia e a de Laodiceia. Vamos falar brevemente sobre o assunto, mas, caso sinta interesse de saber mais sobre esse tópico, deixarei o link desse vídeo em destaque na descrição. Filadélfia e Laodiceia são duas das 7 igrejas mencionadas no livro de Apocalipse pelo próprio Senhor Jesus Cristo. A igreja de Filadélfia é a igreja que aguarda ao Senhor Jesus, pois ele prometeu e vai cumprir a sua palavra de que ele irá resgatar a igreja antes que venha o tempo de tribulação previsto pelos profetas do Antigo Testamento e por Jesus Cristo, em passagens no Antigo e Novo Testamento. Laodiceia, infelizmente, deixou Jesus de fora da igreja, colocando em seu lugar o homem e as conquistas terrenas. Em outras palavras, nas igrejas que se enquadram como Laodiceia, o homem e a prosperidade terrena são o ponto focal das pregações dos cultos atuais e, como uma infeliz consequência, se tornam a forma de pensar e de enxergar o mundo pelos crentes que dão ouvidos e não estão entendendo o que realmente está acontecendo. Na verdade, muito pior que isso, é que muitos até sabem o que está acontecendo, mas preferem fechar os olhos e aceitar esse tipo de pregação por ser algo que faz seus corações e mentes estarem mais tranquilos, sem o peso ou responsabilidade que estes tempos que vivemos possuem. Geralmente, são pessoas que buscam uma igreja que não confrontem e nem recriminem seu modo de vida, para que a busca pela satisfação pessoal não seja interrompida e continuem a viver uma realidade criada pela sua ignorância. E digo mais, é uma ilusão particular que terá um preço muito alto a ser pago, mas por estarem tão focados e preocupados com as maravilhas que este mundo fadado à destruição pode proporcionar, deliberadamente ignoram o que está por vir. Para embasar o que será explicado a seguir, vamos ver a seguinte passagem bíblica. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Como eu disse anteriormente, existem duas igrejas nos tempos que vivemos, e uma delas aguarda a vinda de Jesus Cristo, e a outra foca totalmente no homem e nos tesouros desse mundo. Mas quando lemos a passagem acima, uma coisa que se percebe é o seguinte: se existem pessoas questionando a promessa da volta de Jesus Cristo, logo, estas pessoas conhecem a palavra e a Bíblia, ou pelo menos ouviram falar sobre o assunto. Então, podemos entender que para uma pessoa saber de uma passagem complexa, como esta no capítulo 3 da segunda carta de Pedro, ela provavelmente ou foi à igreja, ou vai ativamente à igreja,
ou têm na família membros que são ou foram da igreja e conhecem a Bíblia Sagrada. E como posso dizer que isso é uma verdade? A Bíblia, mais uma vez, nos prova que isto é um fato, na passagem abaixo. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste. Para se ignorar algo de forma voluntária, você precisa saber que aquilo existe. Na passagem acima, vemos que existem pessoas que conhecem a palavra do Senhor e ignoram conscientemente o que foi dito pelo próprio Deus. Este ensinamento vem desde muito tempo, não sendo possível usar o argumento de que não se sabia do que se tratava. E é notório que se vê em igrejas que são Filadélfia a existência de pessoas que pensam e agem como Laodiceia. Com isto, já fica mais clara a frase: uma igreja dentro da igreja. Pessoas com focos diferentes congregando no mesmo lugar podem trazer alguma consequência para o grupo como um todo? Grandioso é o Senhor e maravilhosa é a promessa que Ele nos fez. Se os crentes com a mentalidade de Filadélfia esperam a Jesus Cristo e aguardam a sua promessa, esta é uma ótima forma de influenciar os demais, pois todos devemos aguardar a vinda daquele que se sacrificou por nós. Porém, não é bem isso que acontece, pois os que são de Laodiceia, devido ao seu modo de pensar e de viver, não querem que Jesus volte tão cedo. Muitos estão confortáveis demais com a situação atual, e isto é um problema, pois estas pessoas podem acabar trazendo confusão para os que aguardam a volta de Jesus. Muitos dos que são de Laodiceia estão com suas mentes tão cauterizadas e pensamentos tão enraizados que podem até converter os que não estiverem alicerçados na palavra de Deus. Para concluir e chegar na explicação final deste vídeo, venho trazer duas passagens muito importantes a seguir. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Pela misericórdia e amor que o Senhor tem por todos nós, estamos ainda aguardando a sua promessa, que não está demorando, e sim irá se cumprir no exato momento que já tem data marcada para acontecer. O dia, a hora, o momento exato, só o Senhor Deus sabe. Ele está esperando o maior número de pessoas se dê conta do que Ele tem para nós e venha a aceitar o seu convite para nos buscar e estarmos com Ele para toda a eternidade. Mas vejamos que é justamente por não sabermos o dia e nem a hora que este momento virá de repente, e todo aquele que vive focado nesse mundo vai acabar tendo a certeza de que a Bíblia falava a verdade, mas a cegueira que eles trouxeram para si mesmos ocultou a salvação, deixando um gosto amargo em suas bocas, pois eles vão lamentar serem testemunhas vivas de que os crentes que aguardam a Jesus Cristo foram arrebatados, e será o momento onde uma igreja será removida de dentro da igreja. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Ele quer que você se salve. Aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador e aguarde pelo seu retorno, pois Ele
cedo vem. Que o Senhor Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Um forte abraço.